Bem-vindos ao Casa Comum, encontro à quarta-feira de Mariana Verde da Silva e Eduardo Pacheco. Bem-vindos de novo a este estúdio, onde estiveram no domingo. Agora com mais tempo para olhar para as presidenciais e mais à frente para os temas quentes, apesar de passarem por passagens um pouco gélidas, como a Groenlândia. Mas já lá chegamos. Eduardo Pacheco, um dos tópicos que fica da noite eleitoral tem a ver com o endosso na segunda volta de algumas lideranças no centro-direita. Na sua perspectiva, compreende Luís Montenegro, desde logo, não ter, enfim, ser afastado, dizendo que o espaço político do PSD não estava na segunda volta e, de outra forma, compreende, porque disse aqui há uma semana que Marcos Mendes não tenha dado um sinal em relação, por exemplo, à candidatura de António José Seguro? Muito boa tarde. Primeiro pelo Dr. Marcos Mendes, eu compreendo que ele não tenha dado naquele momento pela tensão e um momento difícil, que o resultado foi muito mau e, portanto, é natural que a pessoa fique um pouco sem saber o que dizer, às vezes o que fazer. Mas eu tenho expectativa que, em breve, durante o tempo que temos antes das eleições, ele possa pronunciar-se. Era importante que o fizesse? Eu acho que é importante que todas as figuras que defendem a democracia possam transmitir aquilo que é o seu sentido de voto. Precisamente respeitando aquilo que ele disse que queria respeitar, é que ele não pode endossar os votos da sua candidatura, porque não é dono desses votos, e as pessoas são livres. Mas, no entanto, dizer, olha, eu pessoalmente, cada um saberá o que fazer, eu pessoalmente darei indicarei onde é que vou votar, e neste caso em António José Seguro. Em relação ao Presidente do Partido, eu penso que houve só ali um momento de falta de alguma clareza que podia ter sido colocada e que era perfeitamente compreensível, que era dizer que o partido, o PSD, tem os seus órgãos e o Presidente do Partido não pode dizer antecipadamente o que é que os órgãos vão decidir. Um pouco aquilo que disse a líder da Iniciativa Liberal, que disse que vamos reunir os órgãos e depois tornaremos públicas as suas conclusões, porque o Presidente do Partido não é dono do partido para poder dizer, olha, nós vamos fazer isto, não. Vou propor, quando muito pode dizer, vou propor aos órgãos do PSD este sentido de voto. E, portanto, aí é que eu penso que falhou para não dizer de imediato. E a segunda questão é, embora eu e a grande maioria, como já se tem visto, de dirigentes do PSD, têm vindo a público dar o apoio a António José Seguro nesta segunda volta, o Primeiro-Ministro pode querer salvaguardar-se na lógica na lógica da governabilidade, porque ele tem que fazer a ponte numas matérias com o Chega, noutras matérias com o Partido Socialista, e é esse equilíbrio difícil que ele tem que fazer no Parlamento que não quis que ficasse melindrado. Mas há aqui duas questões. Uma coisa é a posição como chefe de governo, outra coisa é naturalmente como presidente do PSD, como o Eduardo sublinhava. Não tem que ser o presidente do PSD a sinalizar um apoio do partido, por um lado. Recordo que Cavaco Silva nunca expressou publicamente que apoiava a reeleição de Mário Soares e o PSD esteve, no fundo, a favor de Mário Soares, nessa altura. Por isso é que eu digo, quer dizer, eu acho que em breve os órgãos do PSD terão que ser convocados para tomar uma posição. Mas acha que o PSD deve ter uma posição? Eu prefiro que o PSD tenha uma posição. Porquê? Para que fique claro, quer dizer, há momentos em que querer ficar em cima da ponte não é bom para ninguém, e que, nomeadamente para o próprio PSD, que tem que se afirmar. O pior que pode acontecer é, durante as próximas 3 semanas, nós termos um combate entre duas personalidades que têm ideias muito diferentes sobre o país, em que, por detrás dessas duas personalidades, há forças políticas fortes, nomeadamente o Partido Socialista, como tem vindo a ver desde domingo, que quer cavalgar o resultado de António José Seguro, e eu acho isso até negativo para a candidatura de António José Seguro, e por outro lado o Chega e o PSD não existir. Não, o PSD tem que existir. O PSD é o maior partido do centro-direita em Portugal e tem responsabilidades históricas, mas sobretudo tem responsabilidades no presente de governação das regiões autónomas, das autarquias e do governo do país. Portanto, a direção do PSD de Montenegro ainda pode corrigir o tiro nesta perspectiva? Não é na lógica de corrigir o tiro, é na lógica de assumir as suas responsabilidades.
são os órgãos próprios. Torna diferente o endosso de pessoas do centro-direita em relação àquilo que é uma candidatura que agregou na primeira volta forças à esquerda? Deixa de ser uma candidatura propriamente da esquerda, de António José Seguro? Bom, sim, torna diferente e valoriza principalmente as pessoas que na primeira hora decidiram fazê-lo, devo dizer, porque nós temos em França, por exemplo, um cordão sanitário para este efeito presidenciais, bem, para todos os efeitos, mas do ponto de vista legislativo já teve uma quebra, a funcionar há 20 e tal anos. E isto significa que em Portugal, à primeira vez que acontece termos um candidato da extrema-direita que começou as eleições presidenciais a falar de 3 Salazares, ou seja, ele é até bastante explícito na sua defesa de uma mudança de regime, e à primeira tentativa falhamos nessa garantia de ter os partidos de centro-esquerda e de centro-direita, e isto era verdade ao contrário, e eu tenho a certeza que ninguém teria hesitado em apoiar Marcos Mendes. Tenho mesmo a certeza, é sempre difícil dizermos isto, mas no caso o Partido Socialista até disse antes das eleições, mas é sério para o país esta recusa de ser claro logo à primeira vez que acontece. E eu chamo a atenção, nós tínhamos aqui conversado sobre isso na quarta-feira passada, é que os dados da sondagem da Católica, principalmente, já mostravam um enfraquecer da rejeição face a André Ventura, em particular no centro-direita. E por isso, quer do ponto de vista dos princípios, onde me parece claro o que Luís Montenegro deveria fazer, mas também do ponto de vista tático e estratégico do PSD, era preciso perceber que esta aproximação, porque um não apoio e a declaração de uma equidistância, que foi o que resume a intervenção de Luís Montenegro, gera o problema quando acontece ao mesmo tempo que a rejeição da figura de André Ventura vai descendo. E em política, às vezes temos que decidir se vamos atrás do eleitorado, que me parece ser o que Luís Montenegro está a fazer, assume que já a rejeição já não existe e que, portanto, provavelmente muitos eleitores de direita vão mesmo votar André Ventura e então acompanha esse movimento, ou, se em vez de irmos atrás do eleitorado, procuramos liderar o nosso eleitorado, alertando para os riscos que efetivamente temos diante de nós. Que para Luís Montenegro são 2, os riscos políticos gerais para o país e também o risco de chegar ao fim do dia 8 de fevereiro e de repente a pessoa de direita que teve mais votos expressos e diretos nele deixou de ser Luís Montenegro e passou a ser André Ventura. E eu não vejo, mesmo do ponto de vista tático, como é que Luís Montenegro não percebe o risco do que aqui está a acontecer. Mas um dos seus argumentos tem a ver com a erosão da rejeição de André Ventura. Isso leva-me a perguntar-lhe se nessa linha a importância destes endossos de lideranças da direita e centro-direita são essenciais, antecipando uma segunda volta mais renhida do que uma diferença 70-30 que as sondagens possam mostrar? Eu suponho que o risco de André Ventura subir dos seus 23 ou qualquer coisa por cento até depois de mais que 35 existe realmente. E perante isso, julgo mesmo que Luís Montenegro tem decidido se vai à frente ou atrás desse processo. E até agora mostrou que quer simplesmente ir atrás. Há uma coisa que me parece muito visível, que é que esta criação de uma ideia em que ser democrata ou não democrata vale mais ou menos o mesmo de que ser socialista ou não socialista foi criada e desenvolvida pelo Governo nos últimos meses, em particular no seguimento desta legislatura, no seu discurso. E esses também são os custos. Por isso é que agora é tão difícil e se diz que Montenegro está numa encruzilhada política. É porque facilitou esta equiparação. Duarte, vamos nos manter ainda no centro-direita, depois já tenho mais questões também à esquerda. Mas em primeiro lugar, este resultado que nós vamos ter em breve, na sequência daquilo com o modo como as pessoas escolheram os 2 candidatos à segunda volta, vai fazer com que existam 2 vencedores. Aquele que vai ser Presidente da República, que é António José Seguro, não tenho grandes dúvidas sobre isso, e André Ventura, porque vai ter aqui mais o palco durante 3 semanas, uma questão quase bipolar entre o PS e o Chega, e em segundo lugar,
o facto de vir a ter um resultado substancialmente superior àquele que teve agora, e muitos dos eleitores, porque percebeu-se que agora foi sobretudo a sua base de apoio que lá esteve, mas agora vai haver pessoas que votaram em Coutinho Figueiredo, pessoas que votaram no Almirante, pessoas que votaram em Marcos Mendes, que vão lhe dar apoio. Eduardo, E sobre as pessoas isso, vão perder a virgindade. E ao perderem a virgindade, numas próximas eleições, se não estiverem satisfeitos com a atual governação, pois certamente poderão votar a Chega. Ventura E só isso- consegue alargar a sua votação se de facto tiver outros apoios. Ele teve nas legislativas do Chega 1.400.000 votos, agora teve menos, 1.300.000, e portanto para chegar a um patamar acima, efetivamente terá que ir buscar. O Duarte vê muitos eleitores do PSD a votar em André Ventura? Há uma grande percentagem que estará disponível para esse efeito. E aí vou agora dizer algumas coisas, eu não posso dar conselhos a António José Seguro, mas há algumas coisas que eu penso que ele tem que salvaguardar para minimizar isso. Por exemplo, E depois uma terceira nota, essa descida é sobretudo da base de apoio do Chega, esses 100.000 votos, 70.000 são da imigração. Porque sabemos que a participação por correspondência foi muito maior do que a votação presencial. E só aí está explicado 70.000. Depois os outros 30.000 foram efetivamente aqui no território que deixaram. que conselhos quer deixar António José Seguro? Em primeiro lugar, eu acho que este debate só entre democracia e não democrata. Eu percebo, e eu valorizo muito a democracia, mas já não é aquilo que mais apela para os jovens. Não é o seu argumento para votar no Seguro? Não, há mais. Eu vou transmiti-lo. Porque esse aos jovens hoje em dia, esse já não é o fator de relevante. Eu percebo que para nós que vivemos a Revolução ou que vivemos pós-Revolução, seja, para os jovens não é. Há outros argumentos que são muito mais importantes. Portanto, ele não se pode concentrar aí. Em segundo lugar, ele não pode dizer que é o candidato que quer espelhar precisamente o setor democrático e depois recusar debates. Quer dizer, debater é o cerne da democracia. Podemos gostar, podemos não gostar, mas ficar de fora contraria logo aquele seu principal argumento. E em terceiro, não se pode prender muito ao Partido Socialista. Porque se aparecer, e aí até eu acho que a liderança do Partido Socialista devia dar um passo atrás, querer manter-se resguardada para não prejudicar a candidatura de Seguro. Porquê? Porque precisamente para aqueles eleitores que hoje têm estão com uma dificuldade de escolher entre André Ventura e António José Seguro, porque nunca votaram no PS e não querem mostrar apoio a alguém que se identifica com o PS, podem ficar em casa se perceberem que essa candidatura está muito ligada ao Partido Socialista. E se ficar em casa com uma abstenção elevada do centro-direita, significa que André Ventura catapulta os seus votos, que os mesmos número de votos, em vez de valerem 23, valem logo 30% ou 35%. E por isso temos que levar as pessoas a votar. E para levar as pessoas a votar, aí é que é relevante, então, que todos digam onde é que vão votar. E que António José Seguro não se deixa cantonar, porque se ele o deixar, pode ter um resultado que não é aquele que todos nós estamos a Este esperar. é um bom argumento para ouvir a Mariana sobre esta questão do Partido Socialista na segunda volta de Seguro. Eu julgo que a estratégia de António José Seguro, desde o primeiro dia, é de fazer essa clara separação. E viu-se na noite eleitoral da primeira volta, o número de dirigentes socialistas que estavam presentes nas Caldas da Rainha era baixo, e não, acho que o Partido Socialista também compreendeu essa necessidade e não E vejo... deve ter esse cuidado na segunda volta? E deve ter esse cuidado, Porquê? e acho que terá, porque a partir daqui o que é preciso é alargar. É preciso olharmos para o eleitorado de esquerda e percebermos que António José Seguro já teve praticamente todo o eleitorado de esquerda. Sobram menos de 5% de votos por recuperar. 1.700.000. Que me parece importante que se as pessoas que votaram no Bloco, no PCP, enfim, no LIVRE, ou melhor, na Catarina Martins, no António Filipe E no Jorge Pinto. e no Jorge Pinto, é preciso recuperar esses votos, mas eles já não são muitos. É preciso olhar para os votos de Gouveia e Melo, que eu também esperaria que nos próximos dias fosse claro sobre o seu Era importante apoio. o apoio de Gouveia e Melo, António José Eu Seguro? julgo que era importante neste momento que todos o fizessem, e se alguns podem ter que balançar os riscos de o fazer, não me parece que Gouveia e Melo perca absolutamente nada, muito antes pelo contrário, parece-me que, enfim, honra o seu eleitorado se o fizer.
E, portanto, eu não me parece que exista este risco. Eu concordo com o que diz o Duarte Pacheco, não pode ser só a democracia. E há um elemento fundamental para o eleitorado de centro-direita, que é o elemento da estabilidade. E da confiança. E esse elemento da estabilidade, de não termos só a ideia de termos um Presidente da República que na verdade já disse que o que quer é ser Primeiro-Ministro, julgo que é suficientemente ilustrativo da instabilidade do regime que Mas a que estabilidade estaria em causa. de seguro é o mesmo seguro que hoje em dia voltaria a rubricar um acordo como fez em 2013, quando Cavaco Silva o chamou a Belém Mas nessa isso matéria. tudo são características e até biográficas de António José Seguro que são relevantes e que até deviam facilitar que o centro-direita tomasse as suas decisões, porque de facto, se algumas críticas alguns fizeram a António José Seguro nos últimos tempos, foi precisamente ser pouco claro nessa dimensão. Ora, isso ajuda, diria eu, a quem no centro-direita possa fazer este apoio. E, portanto, não me parece que o risco de um PS excessivamente presente exista, porque me parece, sinceramente, que é verdade que o que levou António José Seguro dos 12% que tinha nas primeiras sondagens para estar a competir pela segunda volta foi o apoio do PS, foi muito visível na campanha, mas já nesta primeira volta, e isso é muito visível quando olhamos ali em algumas votações a norte, o centro e até o centro-direita já votaram António José Seguro. E, portanto, desse ponto de vista, é preciso consolidar e criar esta narrativa da estabilidade da democracia, porque nós também não podemos desvalorizar. Não pode ser só esse. Verdadeiramente choca-me que à primeira tentativa, ao primeiro abanão, aquilo que aconteceu em muitos países e que, apesar de tudo, tem contribuído para uma estabilidade a nível europeu, em Portugal não possa acontecer. Um minuto final para mesmo uma terceira ronda sobre esta matéria. Eu sei que o Duarte queria afirmar ainda algo mais em relação a António José Seguro como argumento para votar, mas eu queria também perguntar-lhe ainda o que é que deve acontecer, o que é que espera que aconteça com este número de votantes ou com esta personalidade que os obteve, chamada Coutinho de Figueiredo, no contexto político-partidário. Então, são duas questões diferentes. Em relação à primeira, o facto de ser uma pessoa de confiança e previsível, e isso é muito importante para a relação entre o Governo e o Sr. Presidente da República, em que é alguém que não vai liderar a oposição ao Governo a partir de Belém, mas pelo contrário, tem as suas... Há de haver divergências, mas isso até dentro dos próprios partidos há divergências sobre determinadas matérias, portanto é natural que haja algumas divergências, mas não será esse aquilo que vai ser a linha de atuação de marcar as diferenças entre o Governo e o Presidente da República. Ao contrário de André Ventura, que vai querer afirmar-se definitivamente como o líder do país, mesmo nas matérias programáticas e de governo. Sobre Coutinho de Figueiredo e o espaço dos liberais. Ora bem, este resultado que teve Marcos Mendes é dramático, que do ponto de vista pessoal, já o exprimi e volto a repetir, uma palavra de solidariedade, porque eu acho que foi muito pesado para alguém que deu tanto à vida política portuguesa. Sabemos que a vida é assim, e portanto o Dr. Mário Soares, quando concorreu pela terceira vez, depois de ter dado tanto, ficou com um resultado péssimo, até atrás de Manuel Alegre, que não tinha o apoio do Partido Socialista. Portanto, é política, mas uma palavra a ele. Agora, eu acho que mais do que ser só um resultado próprio, há também um resultado de duas forças. Sem dúvida nenhuma que as sondagens e a track pool ajudou Coutinho a subir e Marcos Mendes a descer, porque há o tal voto útil. Mas, mais do que isso, há aqui, para o PC, dramático, porque pela primeira vez, alguém que apoia ficou atrás, em terceiro lugar, nos candidatos da sua ala de centro-direita. Deixa-me reforçar a pergunta, porque o tempo escasseia. Acha que Montenegro deve reforçar ao centro e, por exemplo, remodelar o governo com nomes próximos da Iniciativa Liberal? Mais do que isso, porque não foi a Iniciativa Liberal, foi o desejo de reformas, que foi a grande bandeira de Coutinho de Figueiredo. Então qual deve ser a consequência? Agora, aquilo que nós precisamos aqui é que o Governo efetue as reformas e com resultados visíveis e que não esteja só a gerir a situação. Porque a grande vantagem, a grande campanha do Coutinho era dizer o país precisa de reformas e vou incentivar e pressionar o Governo a fazê-las.
E o eleitorado do centro-direita é isso que pensa. Não que o deve país precisa de ser Montenegro reformado. abrir também, até quando faz uma remodelação, introduzir elementos mais deste campo político que ainda vale um conjunto de votos de 900 mil pessoas votarem em Coutinho de Figueiredo. Mas não são de iniciativa liberal, aí é que está Não a tem que questão. ser de iniciativa liberal, mas podem ser de um cariz diferente. Agora, são pessoas que querem mudança. E essa mudança significa que tem que ser o PSD a protagonizá-la. Se não o fizer, aí sim estamos tramados. O PSD estará tramado. Mas se o PSD conseguir protagonizar uma mudança, porque há áreas, quer dizer, nós temos estado a falar na saúde, nós temos a situação da justiça, nós temos a situação da reforma do Estado. Repare, ao fim de 2 anos, praticamente, de governação, estamos a meio da legislatura, se esta tivesse sido uma única. E ainda não há resultados visíveis em nenhuma destas áreas. E ao não haver resultados, aquelas pessoas que querem que as coisas mudem, votaram em quem apelava à mudança. E é isto que o PSD tem que compreender, saber ler os resultados e, efetivamente, o Governo começar a apresentar reformas, porventura até com uma remodelação. Mariana, no Partido Socialista vai haver uma reunião no próximo sábado da Comissão Nacional. O PS terá um congresso. José Luís Carneiro vai ser recandidato nas diretas. A Mariana defendeu aqui, depois das eleições, que o PS ganharia em não ter apenas um candidato. O que é que esta segunda volta de Seguro, eventual vitória de Seguro, poderá mexer desse ponto de vista no Partido Socialista? Não sei, na minha perspectiva devíamos ter compreendido enquanto partido que este era o tempo de tratar das presidenciais, e o resto far-se-á depois, porque isso é que também significa contribuir para que as eleições possam ter o espaço que precisam de ter para se conseguir convencer a maior parte das pessoas a votarem em António José Seguro. Portanto, é uma questão que fica para a frente? Fica para a frente, na minha perspectiva. Eu queria dizer 2 coisas, e isto vai ter influência também no espaço do Partido Socialista. Luís Montenegro passou 2 anos a tentar tomar conta do eleitorado do Chega. Se com estas eleições ainda não percebeu que essa estratégia falhou, vai ter um problema muito sério, porque agora acrescentou esse problema o voto da outra direita que, aparentemente, pelo menos no seu candidato presidencial, falhou. E, portanto, não sei se não mostrou também uma certa zanga com o caminho que o Governo tinha estado a fazer. E, portanto, Luís Montenegro tem tido como estratégia ocupar o espaço do Chega e o do Centro em simultâneo, falhou no segundo, vai ter agora uma grande tentação de responder, como agora disse o Duarte, à outra direita, à direita mais económica, para simplificar, e corre o risco de, com isso, não conseguir manter a estratégia que tem tido de ocupar um bocadinho o centro político. E, portanto, é assim quando procuramos, e é que chamei aqui de atenção muitas vezes, e era considerada genial a estratégia de tomar conta da agenda do Chega, ela não resulta, porque aquele eleitorado está à procura daquele protagonista muito mais do que daquelas políticas. E, portanto, Luís Montenegro está agora com um problema que eu espero também dê um espaço ao Partido Socialista para ocupar o seu espaço mais tradicional e não ficar tão... Nas próximas semanas vamos %. desenvolver essa área um bocadinho mais do Partido Socialista. Agora esgotámos o tempo para esta nossa reflexão. Vamos para o tema europeu, marcado naturalmente pela questão, enfim, da Groenlândia e também da posição de Donald Trump. Muito rapidamente, 4 pontos. O presidente norte-americano ameaçou impor novas tarifas aos aliados que se opõem às suas exigências de controle da Groenlândia. O Parlamento Europeu planeia suspender a aprovação do acordo comercial com os Estados Unidos. Hoje, a agência Reuters e alguns jornais norte-americanos dão nota de que os Estados Unidos querem reduzir a presença militar na Europa, incluindo, a Reuters fala neste caso, o comando das forças que estão sediadas em Oeiras, o Strike for NATO, que faz a supervisão também de operações marítimas, e ainda temos Emmanuel Macron a dizer que deve haver um exercício de facto da NATO na Groenlândia e que a França está disponível para esta matéria. Duarte, deste ponto de vista, acha que caminhamos de facto para um conflito aberto, mais aberto que nunca, entre a Europa e os Estados Unidos? Eu temo que sim. E vou explicar. Do ponto de vista da racionalidade, a resposta seria negativa. As pessoas, em princípio, não são loucas. Mas é que depois daquilo que aconteceu ao longo deste primeiro ano de mandato, eu acho que tem-se vindo a agudizar um comportamento de Trump que, em alguns momentos, eu pergunto se já não é alguma demência. E quando está neste estado, as pessoas fazem atos irracionais, completamente irracionais.
A carta que Trump enviou ao primeiro-ministro da Noruega, Sobre a questão do Prémio Nobel. quer dizer, faz lembrar um miúdo de 5 anos, em que lhe retiram o brinquedo e ele começa a pancada aos outros. Quer dizer, isto é esse comportamento. Por isso é que eu digo, já deve ter alguma coisa de demência, já não é um comportamento de um adulto na plena posse das suas faculdades. E, portanto, eu tenho medo que isso aconteça. Claro que a União Europeia também deve já ter aprendido que aquilo que fez durante o primeiro ano fracassou. Ou seja, diplomacia, ceder, ir à Irlanda e aceitar tudo o que ele queria para o acordo comercial, irem todos a Washington, ficar do outro lado da mesa, ouvir o que é que ele pretendia, cartas e missivas com muitos elogios, a dizer que ele é o maior, pensando que, afagando o ego, que ele estava disponível. Duarte, Não. quando a diplomacia falha, é onde surge a guerra. Precisamente, e por isso temos que ir agora na Guerra Fria, ou seja, guerra comercial, a suspensão da votação do acordo, sim senhora, ir lançar mais restrições à ação das tecnológicas americanas na Europa, sim senhor, isso quer, ele só respeita esse tipo de pessoas. Portanto, acha que antes da tensão militar a cartada comercial deve ser jogada, é isso? Completamente, porque ninguém vai pensar que se houver uma ocupação militar que nós temos o mínimo de capacidade, nós europeus, não é Dinamarca, coitados, que temos a mínima capacidade de resistir. Se aquilo o posto que ele ontem pôs oficialmente a colocar a bandeira americana na Groenlândia, se ele quiser fazer, claro que ele faz isso em 24 horas. Não há... Agora, ele tem que perceber as consequências disso. E as consequências disso têm que ser demonstradas com muita força, veemência, sem nenhum tipo de hesitação, porque é a única forma de termos um mínimo de respeito por parte de Trump. Já vou ainda à questão militar, mas Duarte, ainda só uma questão que tem a ver também com a natureza económica ou financeira. Há um outro cenário que tem a ver com as obrigações norte-americanas que estão nas mãos de fundos europeus também, e que isso pode pressionar os Estados Unidos nos mercados É a única linguagem que ele entende. Portanto, quando eu digo e a questão do dólar também já. Quando eu fazia a referência à cartada comercial, é utilizar todas as armas, Incluindo estas. Ele tem que perceber, mas ele tem que perceber que nós agimos, quer dizer, que não vamos ficar por discursos. Por exemplo, o discurso da von der Leyen, quer dizer, o Parlamento Europeu, aquilo parecia, desculpem, em Davos, parecia um bocado surrealista. O mundo está a olhar para a Europa e está-nos a seguir. Quer dizer, alguém acredita nisso? Nem ela. Portanto, não pode ser com esse tipo de discursos. Tem que ser com atos, porque é a única forma de, porventura, de travar Trump nesta sua demência e fazer com que perceba que também a América tem a perder. E se os mercados começarem a ser afetados, se começarem a haver consequências económicas, no ano eleitoral importante para o Partido Republicano, certamente as vozes virão ao de cima e podemos tentar controlá-lo. Caso contrário, não é com discursos nem com afagar o ego que o conseguimos. É por este caminho, Mariana Vieira da Silva? Eu julgo que o discurso mais feliz em Davos é mesmo o do Mark Carney, Claro. onde ele, com muita clareza, explica que nós não estamos em transição nenhuma, mas sim à beira de uma ruptura. E quando se está perante uma ruptura, a única maneira é decidir que se vai fazer um caminho diferente e que esta abordagem dos pequenos passos, numa espécie de continuidade que a Europa tem tentado, não vai funcionar. Eu, com toda a franqueza, nem buscando otimismo no fundo de mim, consigo antecipar que esta obsessão de Trump com a Groenlândia não se vá transformar numa tragédia. E como falamos de um presidente que num ano de mandato quase que duplicou a sua riqueza, fica claro que a única linguagem que Trump percebe é mesmo a do dinheiro e que a única forma de lidar com isto é garantir que aqueles que são neste momento os seus maiores apoiantes e doadores percebem que têm algo a perder com uma nova estratégia do resto do mundo. E, portanto, é preciso evoluir para um pragmatismo e não para continuar a achar que mensagens com a palavra querido Donald vão conseguir chegar a algum sítio, e a Europa, quanto a mim, tem mesmo que perceber que mudamos de Mas registro. essas cartadas impedem uma tensão militar latente? Mas a tensão militar latente já existe e aquilo que Donald Trump tenta é dizer: eu vou subir as tarifas até ao ponto que vocês me dão
o território, mas nós sabemos que na cabeça dele isto significa ter o tempo que também usou na Venezuela para poder preparar-se. Eu não vejo que isso não seja assim. E, portanto, é preciso Mariana que o acha que ele custo vai mesmo disso... invadir a Groenlândia? O custo, os Estados Unidos têm que perceber que o custo desta subida de tom é o fim também daquilo com que têm beneficiado muito. Não são apenas perdedores. Eu estou muito, muito pessimista porque se nós não vamos a sério... No primeiro mandato foi possível achar que estas ameaças não se concretizavam, mas quando nós olhamos para o que aconteceu este ano, e mesmo pensando que só falta o um que falta, se for igual a este, é absolutamente tenebroso para o mundo. E, portanto, julgo que a decisão de suspender o acordo, a decisão de ponderar, subir os custos das tecnológicas, outros dos que mais enriqueceram ao longo do último ano, depois de terem estado presentes na tomada de posse de Trump, não vejo que haja muitas alternativas em ser muito claro neste caminho. A diplomacia tem que continuar, não podemos achar que é ali que vai surgir a solução, porque já está demonstrado que não vai, portanto temo mesmo, estou muito, muito, muito pessimista. Como é que vê esta questão militar, a redução? Quer dizer, os norte-americanos têm de facto avisado sobre a questão da Europa e os seus comandos têm que ser garantidos mais pela Europa do que pelos Estados Unidos. Como é que o Duarte vê esta questão? O Ministro dos Estrangeiros diz que não dá demasiada importância a estas informações. É um otimista. É um otimista. Mas se calhar não pode dizer, se calhar... Pronto, mas é escusado fazer declarações que sabemos todos que têm pouco de adesão à realidade. Agora, já Draghi dizia isso, que o investimento na área da defesa, no seu relatório, era fundamental para a Europa. Só que, tal como demorámos 25 anos a fechar um acordo com o Mercosul, nós demoramos muitos anos a dar os passos que precisamos. Todos nós já compreendemos que temos que ser autossuficientes em termos militares, que não podemos depender. É uma forma até de fazer com que a indústria europeia de defesa cresça, em vez de estar a comprar a americana e estar nas suas mãos. Portanto, tudo isso tem que ser desenvolvido, porque nós vamos ter que saber viver a defendermos nós próprios e não estar sobre o chapéu americano. Em coisas normais, isso já devia ter sido feito há 20, há 30, há 40 anos. Não o fizemos. Temos que o fazer agora de forma apressada. É o único caminho, porque mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Se amanhã tivermos uma presença americana muito mais de acordo com os valores que todos nós... Amanhã vai demorar 3 anos, pelo menos. Ok, ótimo. Mas significa que nós já estamos a falar de igual para igual e não propriamente de alguém que sabe que depende do outro para sobreviver. Mariana, deve a Europa mostrar algum músculo militar enquanto estas questões vão sendo feitas? É uma questão de mostrar que a Europa, apesar de tudo, também ainda tem algum poderio militar? Deve mostrar, acima de tudo, que se está a preparar, porque é isso que os Estados Unidos estão a fazer, mantendo sempre em aberto, porque Trump tem 2 mensagens, não é? Eu estou a tentar defender o Ártico e isso é uma coisa que faz sentido com a NATO. Outra mensagem diferente é: chegou aqui um barco há centenas de anos e só por isso acham que é deles, mas eu também tenho barcos. Essa é uma mensagem, a tal mensagem da criança de 5 anos, pronto, talvez 8, para sermos mais simpáticos. E, portanto, ignorar não me parece que faça sentido, é preciso também respeitar a posição que a Dinamarca tem tido, apesar de tudo tentar fazer algumas negociações. Eu também acho que é urgente que nos Estados Unidos alguém faça alguma coisa, porque não basta nem ao Congresso nem ao Senado depois chorarem dizendo que Trump ultrapassou as suas competências, porque há coisas que se podem fazer entretanto. Como por exemplo? Como, por exemplo, decidir preventivamente que uma ação na Groenlândia só pode ser aprovado. Quer dizer, há instrumentos e parece que fica tudo à espera, sempre também na crença de que não valorizam excessivamente até ao momento em que acontece e depois decidem aprovar ou decidem recorrer à justiça. São anos muito difíceis em que Trump procura desafiar todos os poderes que se lhe oponham e, portanto, e volto a dizer isto, já disse isto aqui, nós parece que somos o único país onde esta discussão não é tida entre o governo e os seus cidadãos e
e porque vamos para uma segunda volta Nem nas presidencial, presidenciais, muito. também entre os candidatos e os cidadãos, porque nós não estamos a falar de um amanhã muito longínquo, e infelizmente podemos estar a falar de um amanhã bastante próximo. Só este complemento. Quer dizer, tentar negociar, como a Dinamarca tentou fazer, não vale a pena, porque não há nenhuma racionalidade neste objetivo, a não ser querer aumentar o território e pôr mais uma cruz, mais uma estrela, perdão, na bandeira americana e poder eu aumentei o território. Portanto, isto não é racional. Portanto, E Trump já explicou que só conhece um limite, que é o da sua moral, Claro. que é talvez a Agora, frase mais assustadora deste início de 2026. há uma coisa positiva no meio disto tudo, é que há 75% dos americanos, de acordo com as sondagens, que estão contra. E como há umas eleições em novembro, muitos membros do Congresso estão a dar um passinho atrás para poderem continuar a ser eleitos. Vamos a jogar com o tempo, não é? E então pode ser que se consiga ainda alguma coisa. Obrigado. Regressamos na próxima semana para mais um Casa Comum. Euronet Plus.